A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Amém, amém, meus irmãos, que eu vou estar fazendo uma oração aqui. E primeiro eu vou estar deixando uma palavra do Senhor, né? E lá em Salmos 34, né, irmão, que fala sobre que Davi estava passando por uma necessidade, Davi está passando por um momento de perigo na vida dele. Só que o Davi decidiu buscar o Senhor, né? Davi decidiu confiar no Senhor. Então é essa palavra que eu vou deixar para vocês, né, irmãos? E queria muito que vocês pudessem se inscrever, curtir, que vocês pudessem compartilhar também os vídeos com as pessoas, porque tem pessoas, irmão, que vão precisar de ouvir, tem pessoas que vão precisar de ouvir uma palavra, né, de ouvir uma oração, né, irmãos? Eu não, mas o que eu estou fazendo aqui é a vontade do Senhor, né? E eu sei que não é para mim, é para o Senhor Jesus, né? Porque eu não mereço, né? Todos nós, irmão, nós não merecemos a graça, mas o Senhor Jesus, Deus enviou Jesus para morrer por mim, por você. É a graça que a gente imerecida, irmão, que a gente tem, né? Então, se a gente está aqui hoje, é por causa do Senhor. Se não fosse o Senhor, irmão, a gente não tava nem aqui, né? Por causa do Senhor que a gente está aqui fazendo a vontade dele. Estou aqui falando do Senhor, graças a Deus. Que Deus possa alcançar várias pessoas que precisam de ouvir a palavra. Que Deus possa abençoar você, abençoar todos que estão aqui assistindo o vídeo, no nome de Jesus. Eu creio que agradeço muito a Deus, porque tem 9 inscritos, né, irmão? Agradeço muito a Deus que tem 9 pessoas que se inscreveu. Quero agradecer muito a Deus. Agradecer a todos vocês que se inscreveram aqui, que tem 9 pessoas. Agradecer muito a Deus também que tem 12 vídeos, né? Que teve compartilhamento, que tem pessoas que compartilharam também o vídeo. Eu agradeço muito a Deus, né? E vou deixar aqui, irmãos, uma palavra aqui, né? A palavra do dia. Lá em Salmos. Peço perdão para os irmãos. Lá em Salmos 34. Salmos número 34, né? Que Salmos a gente fala número, né, irmãos? Bendirei o Senhor em todo o tempo. O Senhor louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se no Senhor, a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor bem, nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver bem? Refria a língua do mal, e os lábios de falarem dolosamente. Aparte-te do mal, e pratica o que é bom. Procura a paz, e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhe extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido.
Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Então está falando aqui, irmão, vou deixar aqui para os irmãos para esclarecer. A única opção para não chegar à velhice é morrer jovem. Hoje, com o avanço da medicina, a estimativa de vida tem aumentado em todo o mundo. Aqueles que se cuidam preventivamente através de alimentação, hábitos e exercícios saudáveis têm maiores chances de viver uma vida mais dilatada. Aqui, irmão, está falando sobre o salmo de Davi, que Davi está passando por perigo, Davi está passando por uma aflição, Davi está passando por luta. Mas e você, irmão? E se eu e você passasse por luta e passasse por aflição, qual seria a minha reação, minha e sua? Né? Será que se eu e você passasse por aflição, irmão, por luta, será que a gente ia reclamar? Será que a gente ia aguentar? Porque tem vezes, irmão, quando a gente passa por luta, irmão, a gente se sente esquecido, a gente se sente abandonado, a gente sente que tá tudo parado. Mas é aí que tá, irmão, porque quando tá tudo parado, quando tá no silêncio, é porque Deus está trabalhando. É porque Deus, irmão, trabalha no silêncio. Quando você pensar, irmão, que está tudo parado, quando você pensar que está tudo esquecido, que você está se sentindo sozinho, mas Deus já está sempre conosco. É porque Deus, irmão, trabalha no silêncio, irmão. Deus, Ele quer ver a nossa reação. Qual seria a sua reação e a minha? Se a gente passar por turbulência, aflição ou por luta, se estiver aumentando. Então, irmão, Deus, Ele quer a nossa reação. Mas se a gente reclamar, vai aumentar cada vez mais a luta. A luta só vai aumentando se a gente reclamar. Então, irmão, se você está passando por uma aflição, se você está passando por luta, ou por prova, ou por perigo, se você quer vencer, irmão, se você quer vencer a aflição, vencer a luta, vencer o perigo, confie no Senhor, entrega tudo ao Senhor. Você que nunca entregou a vida para Jesus, você que nunca entregou a vida para o Senhor Jesus, entrega a sua vida a Jesus. Se você está passando por uma humilhação, você que está afastado do Senhor, volta para o Senhor Jesus, né? Sabe que Deus, Ele quer que todos, irmão, venham morar no céu. Só que infelizmente, irmão, nem todos querem servir o Senhor Jesus. Porque para morar no céu, irmão, a gente tem que pagar o preço para a gente morar no céu. Para a gente morar no céu, irmão, temos que fazer renúncia, temos que obedecer ao Senhor, temos que obedecer ao pastor também, os pastores, né, que estão debaixo da cobertura espiritual, né, da nossa vida. Então, para a gente morar no céu, irmão, a gente tem que pagar o preço e fazer renúncia. Então, se você não está entendendo uma luta que você está passando, uma aflição ou a turbulência, é porque Deus, irmão, trabalha no silêncio. Agora você que nunca entregou vida, você que não entregou vida para Jesus, e você está passando por um problema, está passando por humilhação, aí você tem que tomar atitude. Há pessoas que não entregou vida para Jesus, aí tem que tomar atitude e entregar a sua vida para Jesus, né? Agora aqueles que estão servindo o Senhor, agora aqueles que estão servindo o Senhor, tá sendo obediente, tá passando por aflição, por luta, tá passando por prova e não tá entendendo a batalha, não tá entendendo a luta, a aflição, sabe que Deus tá trabalhando. Deus, Ele quer testar a sua reação e a minha reação também. Se a gente vai adorar ou se a gente vai reclamar ou se vai murmurar.
né? Mas o Davi, irmão, ele buscou a melhor atitude que ele fez, foi confiar no Senhor. Davi confiou no Senhor em meio às lutas, em meio aos perigos, né? Em meio às tribulações da vida que ele passou. Então, irmão, é isso, irmão. A gente sabe que a gente vai tá falando, até aqui, irmão, tá falando aqui, Salmo 34, tá falando pra gente apartar do mal e praticar o que é bom, né? Procurar paz e empenhar-se por alcançá-la. Tá falando aqui também que o Senhor repousa sobre os justos. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Sabe que a gente, irmão, não está sendo esquecido, não está sendo abandonado. Os olhos do Senhor, irmão, tá repousando sobre mim e sobre você, né? E só que aquele que pratica o mal, irmão, já é condenado. Tá falando aqui, ó. Os que odeiam os justos serão condenados. Então, aquele que nos odeia, irmão, vai ser condenado, irmão. Aquele que odeia nós, que a gente serve o Senhor, ele vai ser condenado. Então, a gente não precisa se preocupar com as pessoas que nos odeiam, que nos humilham. Não precisa se preocupar, irmão, porque Deus, irmão, tá observando tudo, irmão. Lá em cima, lá no trono, onde Deus está no trono dele. Deus está vendo tudo, irmão, lá. Ele observa tudo. Então a gente não precisa se preocupar, a gente não precisa guardar mágoa, guardar ódio, rancor. Temos que entregar na mão do Senhor, né? Amém, irmão? Então vou deixar uma oração aqui para todos vocês, uma oração, né? Que vocês possam entender a palavra, que essa palavra que possa ter tocado na sua vida, né? Tocado, é palavra poderosa, falar sobre a aflição, né? Muito forte essa palavra, irmão. É uma palavra de ânimo, uma palavra de alegria, uma palavra de conforto, para acalmar o coração, o meu coração e o seu coração, né? Então eu quero que você possa estar comigo aqui na oração aqui, em nome de Jesus. Agradecer ao Senhor, pedir perdão para o Senhor. Pai, que você possa abençoar, Pai, essa palavra poderosa, Pai, abençoa, Pai, cada pessoa que estão aqui assistindo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Pai, que tem 9 pessoas que se inscreveu. Obrigado, Pai, que tem pessoas que compartilhou o vídeo também. Obrigado, Senhor, por estar aqui, Pai, que você possa alcançar várias almas que estão precisando, várias pessoas que estão precisando, Pai. Todo tipo de pessoas nesse momento. Pai, que você possa abençoar. Tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós, tem piedade de nós. Nos purifica, Pai, de todo pecado. Abençoa todas as famílias, Pai, hospitais, Pai, as clínicas, dentistas, orfanatos, asilos, o morador de rua. Abençoa, Pai, os muçulmanos e abençoe iranianos, abençoa todas as famílias, abençoa nossos inimigos. Obrigado, Senhor. Pai, eu sabe que não é pra mim, para o Senhor também, Pai, que eu tô gravando aqui o vídeo aqui, Pai, para falar do Senhor, para falar da palavra. Pai, nesse que eu te peço pro Senhor, Pai, abençoa nossa entrada, nossa saída, abençoa entrega em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?